apresentar, né, nós que estamos hoje nesta coordenação, e depois passar para os trabalhos. Eu sou Júlio César Ferreira, eu estou atuando no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Cefet, no campus Nova Iguaçu, no Departamento de Engenharia Mecânica e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos. Meus temas, tanto de ensino como pesquisa, muito voltados para a área da cultura, e o meu doutorado foi em Memória Social na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E aí passo a palavra para a Malu se apresentar e para o Sidney também, e aí a gente começar a apresentação dos trabalhos. Boa tarde a todas e todos. Muito feliz pela oportunidade de compor o GT e, como o professor Júlio já adiantou, meu nome é Maria Lúcia Alexandre, mas vocês viram a maior parte dos colegas me chamando de Malu o tempo todo, tem alguns outros integrantes também participantes conhecidos. Eu atualmente estou literalmente terminando o doutorado, a defesa da minha tese vai ser sexta-feira agora, inclusive não poderei estar presente no segundo dia do GT, porque vai ser no mesmo horário. Então, estou quase doutora, falta só um pouquinho de verdade. Lá pela Fundação Getúlio Vargas, pelo CPDOC, nesses últimos 4 anos, e até o ano passado eu estava trabalhando no Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, que fica aqui no campus da Universidade Rural do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, né? Enfim, então, já tem aí uma trajetória aí também com a Baixada, de pesquisa, de temática, desde da graduação até agora o meu doutorado, e espero poder contribuir aí na nossa troca nessa tarde de quarta-feira, tá bom? Obrigada, e a gente vai se falando aí ao longo das apresentações. Sidney? Boa tarde. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradecer a equipe que tá na coordenação desse GT, né? Júlio, Malu, a Tânia, que tem sido bastante prazeroso essa troca que a gente está tendo. Eu sou da Geografia, eu sou mestre em Geografia pela UERJ e hoje atuo na Secretaria de Educação como gestor público de uma unidade escolar do Estado. Continuo com meus trabalhos no campo do ensino de Geografia e também na Geografia Urbana. Tenho trabalhos já publicados também na área e penso em contribuir no GT de alguma forma a partir dessa bagagem que eu possuo, no campo da geografia e também no campo da pesquisa sobre Baixada Fluminense. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui. E é isso. Valeu. Obrigado. Então, aí, nós três hoje envolvidos nesta coordenação, né, deste grupo de trabalho. Na sexta-feira estará conosco coordenando a Tânia, junto com o Moisés e o Sidney. E já passo a palavra para o primeiro trabalho, lembrando que o tempo de 10 a 15 minutos. Né? Então, primeiro trabalho programado, a autora Elisângela Cortes, Instituto Histórico, a importância dos periódicos na preservação da história local e regional. Elisângela, seja bem-vinda. Obrigada, Júlio. Obrigada pela oportunidade. Bom, então, posso começar? Bom, então, como o Júlio colocou, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância a contribuição do Instituto Histórico, né, na preservação dos jornais e, consequentemente, na preservação da história local e regional. Antes eu vou me apresentar novamente, eu sou Elisângela, eu sou professora de História da Rede Estadual, e como servidora da Câmara Municipal, eu atuo no Instituto Histórico desde 2013, né, juntamente com a professora Tânia Amado.
né? E eu faço assim, dentre outros trabalhos, né, eu trabalho assim mais de pertinho com os periódicos, né, com os jornais, né, higienizando, catalogando, né, arquivando, enfim, fazendo, né, o acondicionamento necessário e possível, né? Então, assim, o objetivo da minha comunicação aqui hoje é mostrar um pouco a contribuição do Instituto, né, na preservação de um importante acervo documental. Acervo esse sobre a Baixada Fluminense, né, mais especificamente sobre o município de Duque de Caxias. Né? Então, assim, lá a gente, dentre os itens, né, que compõem o acervo do IH hoje, a gente tem fotografias, objetos, peças de vestuários, né, recortes, livros, enfim, a gente tem um acervo bem grande. Mas hoje, né, eu vou me deter nos periódicos, né, que é um item também desse acervo. E eu vou me deter nos periódicos, né, porque é com que eu trabalho um pouco mais, né, trabalho mais diretamente, dentre outras coisas, mas também para tentar mostrar um pouquinho, né, da importância, né, desses periódicos para a preservação de uma cultura, né, e da história local. Então, assim, né, e dentre esses periódicos, né, eu destaco aqui hoje os títulos Municipal, né, e a Folha de Caxias, né, que mais tarde tem seu nome mudado para a Folha da Cidade. Né. A escolha desses títulos, ela não se dá ao acaso, né, ela não é aleatória, né, ela é proposital, né, porque o Municipal e a Folha de Caxias, né, mais tarde Folha da Cidade, elas são periódicos que só são possíveis de serem encontrados no Instituto Histórico. Né? Então, isso representa para a gente uma atitude de orgulho, né? Mas também de muita responsabilidade, né? Porque a gente precisa fazer um trabalho contínuo, né? de conservação preventiva para que esses documentos não venham se perder. Né, é preciso estar atento, né, tentar retardar a ação do tempo, né, a ação natural do tempo sobre esses periódicos e os impactos mesmo de manuseio, né, dos pesquisadores que nos procuram, né, porque esses itens, né, como eu disse, né, esses títulos, eles só são possíveis de ser encontrados hoje no Instituto Histórico, né, e eles não estão digitalizados, né? Diferente do Correio de Iguaçu, né, que é possível ser encontrado no CEDIM, né, no Centro de Documentação e Imagem, o Correio da Lavoura também. A luta democrática é possível ser encontrada na Biblioteca Nacional, mas o Municipal e a Folha de Caxias, né, só são possíveis de ser encontrados lá. Então, isso como eu disse, né, uma responsabilidade grande, né, porque além da gente não encontrá-los em outro espaço, esses títulos eles não estão digitalizados. Né? Então, assim, isso representa para a gente um desafio, né, porque é um desafio, né, de tentar retardar a ação do tempo sobre eles, né, para que esses periódicos não se percam. Né? E, ao mesmo tempo, a digitalização é um desafio, porque a gente sabe que é um projeto caro, né? Uma ação cara de se fazer, né? E, somado a isso, a gente tem os obstáculos de ordem burocrática, né? Porque o Instituto Histórico ele funciona como um setor da Câmara Municipal, né? Dentro do Legislativo Municipal. Então, assim, são desafios aí que a gente, né, tem pela frente, né? A gente tenta retardar ao máximo a ação do tempo, né? Para quem sabe um dia a gente consiga, né, digitalizá-los, né? E por que, né, a gente se pergunta, né, assim, para um leigo, né, acho assim, jornais velhos, né, papéis velhos servem para quê, né? Mas, assim, a gente sabe
que por meio desses periódicos a gente pode conhecer, ter acesso a um pouco da história, né, local e regional. Né? Então, quando a gente perde esses documentos, né, quando esses documentos vêm a se perder, a gente perde também um pouco da nossa identidade social, né, de uma identidade coletiva. Né, ou pelo menos a possibilidade de constituição, né, de uma identidade coletiva. Né? Eu brinco muito com os meus alunos, assim, quando eu vou falar da importância da história, né, eu brinco com eles assim, né, vamos imaginar, né, que vocês assim, sofram um acidente, né, e Deus o livre venha perder a memória. Né? Imagina, né? Você acorda numa cama de hospital, você não lembra seu nome, você não lembra que família pertence, de onde veio, para onde vai. Né? Você é uma pessoa sem identidade. Né? Então, isso também acontece no âmbito coletivo. Né? Se a gente perde, né, essa história local, perde a história da região, você perde com ela a possibilidade de uma identidade coletiva, né? Por isso é tão importante preservar esses títulos, né? E lá no Instituto a gente tem o primeiro exemplar da Folha de Caxias, né? Que em 1956 ela mudou de nome, né? Ela passa a se chamar Folha da Cidade. Vou tentar colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem aí o primeiro exemplar da Folha de Caxias, de 22 de agosto de 1953, né? O primeiro jornal, né? O número 1. Né? Então, a gente percebe, assim, né? Como que, né? A ação do tempo é implacável, né? E como seria importante, né? A gente poder ter esses números, né, digitalizados, né? E assim, a gente lá no Instituto, a gente recebe assim, né, a gente recebe inúmeros pesquisadores, né, estudantes da Unigran Rio, né, que assim, para fazer seus trabalhos de final de cursos, né, enfim, de cursos diferentes, né, e a gente, assim, a Tânia, né, a gente bate muito nessa tecla de que essas pesquisas, né, quando eles nos procuram, né, que fazem suas pesquisas lá conosco, de que eles voltem também com o produto final dos seus trabalhos, né, para que esses trabalhos fiquem arquivados lá, né, que para futuros pesquisadores, né, tenham acesso. Então, esses jornais, esse acervo, né, esse produto final, né, das pesquisas desses alunos, eles agem também como difusores, né, dessa história local, dessa cultura local e regional. Né? Então, acho que a gente precisa, né, esse círculo vicioso no bom sentido, né, de que a gente disponibiliza esse material, né, os estudantes, os pesquisadores fazem seus trabalhos, né, esses trabalhos agem como difusores da cultura, né, e que futuros, né, pesquisadores e estudantes, né, possam ter acesso, né, a esse material. Né? Então, acho que nesse sentido, a contribuição do Instituto Histórico, né, é inegável, né, porque somos hoje o único espaço, né, que tem disponível esses periódicos, né, e um desafio, né, um desafio contínuo, né, para que esses periódicos não venham a se perder, né, para que essa identidade coletiva, né, não fique ameaçada, né. E é isso, gente. Ok, Elisângela, muito obrigado. E já
passo para o próximo trabalho, lembrando que nesta primeira sessão teremos a apresentação de 3 trabalhos, depois a gente vai ter meia hora para o debate em torno desses trabalhos apresentados nesta sessão número 1. Então, chamo Letícia Siqueira, Vitória Godoy, autoras do trabalho A Potencialidade de Fontes sobre a Baixada Fluminense no CEDIM, sob o olhar de 2 bolsistas. Letícia, Vitória, sejam bem-vindas a esta sessão. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, por favor. Agora eu vou abrir minha câmera. Então, boa tarde a todos. Eu e a Vitória, nós vamos apresentar um trabalho chamado A Potencialidade de Fontes sobre a Baixada Fluminense no CEDIM, que é o Centro de Documentação e Imagem. Eu vou fazer nossa apresentação. Bom, quem somos? Na esquerda da tela de vocês é a Vitória. Nós duas somos graduandas de História na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Nova Iguaçu. Nós duas estamos no 7º período. Bom, e nós duas também fomos bolsistas dentro do CEDIM, né, que é o Centro de Documentação e Imagem. Já vou falar dele. A Vitória, ela inicia seu processo no CEDIM como bolsista de iniciação científica voluntária, né, no período de 2018 a 2019. Depois ela ingressa no processo seletivo para ser estagiária da Prefeitura de Nova Iguaçu, mas com um convênio onde ela trabalhava dentro do CEDIM. E atualmente ela está em outra iniciação científica. Eu tive um processo também de iniciação científica anterior ao CEDIM, já me deu uma experiência para trato de fontes. Depois eu ingresso no CEDIM para um processo seletivo também, para atuar como bolsista de iniciação científica em um convênio da Rural com a Duke University, que é a Universidade dos Estados Unidos. Atualmente eu sou tutora do PRENEM. Vou passar os slides. Bom, o Centro de Documentação e Imagem. Essa é uma foto minha digitalizando, a gente achou interessante trazer isso. Achei muito interessante também o meu trabalho ficar logo em seguida do trabalho da Elisângela, porque o que eu vou falar um pouco vem de encontro com o que ela fala, né? Essa importância da digitalização para a preservação de memória. Bom, o Centro de Documentação e Imagem, o CEDIM, foi criado em 2013. Ele fica localizado no campus Nova Iguaçu, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O objetivo dele é fazer a sistematização, preservação e disponibilização de documentação variada. Isso é uma situação da Maria Lúcia, que está presente no artigo dela. Bom, e depois dessa digitalização dessas fontes, elas vão para um repositório institucional, que é um site chamado RIMA. Vocês podem pesquisar RIMA UFRRJ no Google, que vocês vão encontrar. E eu vou falar um pouco sobre os bolsistas também. Bom, o Centro de Documentação, ele acolhe bolsistas de oriundos de variados locais, como, por exemplo, nós citamos que tem os bolsistas de iniciação científica, que são cedidos por professores da Rural para trabalhar em projetos dentro do CEDIM. O meu caso, por exemplo, eu trabalhava com um convênio com a Universidade Duke, sobre a parceria do doutorando Travis Knowles, e a Vitória, por exemplo, ela era estagiária da Prefeitura de Nova Iguaçu, mas ela tinha um projeto em convênio com o CEDIM. Então, são vários projetos. Tem projetos para trabalhar, por exemplo, com os cartórios, documentação cartorial do século XIX, tem projetos para trabalhar com documentação da Curia Diocesana de Nova Iguaçu, tem projetos também para ensino médio, como os bolsistas da FAPES, né, os bolsistas Jovens Talentos, da Fundação Amparo e Pesquisa do Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos isso. É um esforço coletivo, tanto de técnicos da Rural, tanto de professores, tanto de bolsistas, para que seja possível fazer esse tipo de trabalho. Bom, eu falei que, segundo a Maria Lúcia, em seu artigo, o objetivo do CEDIM é sistematização e preservação. É importante dizer isso porque o CEDIM, segundo o professor da casa, José da Assunção Barros, ele não pode ser classificado como um acervo, porque ele não tem tanto o objetivo de ser um acervo para guardar, ele não guarda documentos, e também por uma questão de espaço físico, assim, eu acho que seria inviável, deveria ter uma preparação técnica. Então, assim, o CEDIM, ele só recebe esses documentos, esses conjuntos documentais de diversas parcerias, e ele faz esse processo de digitalização e coloca no site, que é o repositório institucional. E aí eu coloquei uma imagem aqui minha, que foi no meu período de bolsista, digitalizando, a gente tem que ficar todo paramentado e tal, por tratar, às vezes, de documentos antigos, é uma questão de segurança. Perdão, acho que eu passei demais.
Bom, qual é o objetivo do nosso trabalho aqui? Eu e Vitória, como fomos bolsistas do CEDIM, mais ou menos 2 anos cada uma, nós tivemos tanto a experiência de digitalizar fontes, mas também não ficar só nesse processo mecânico. A gente refletiu sobre o que a gente digitalizava e a gente conseguiu levar isso para vários eventos acadêmicos. Então, a ideia de hoje é trazer o CEDIM, né, o Centro de Documentação e Imagem, e o seu potencial de disponibilização de fontes e exploração dessas fontes. A gente trouxe 3 casos onde a gente explorou essas fontes, como alunas da graduação, e vamos mostrar aqui um pouco para vocês. Esse primeiro caderno que vocês estão vendo, na verdade, ele é uma série, né? Esses cadernos, eles vieram da Alemanha, e nós digitalizamos aqui. Eles estavam localizados no Instituto de Brasileologia, na Alemanha, e eles foram produzidos a partir de 1969 até 2001 por freis franciscanos alemães que fizeram uma visita na Baixada Fluminense e queriam catalogar o que eles entendiam de Baixada Fluminense. Então, eles fizeram uma série de recortes, tanto na imprensa alemã, que falava sobre o Brasil, e tanto na imprensa brasileira, que falava sobre o Brasil, falava sobre a Baixada, e eles foram catalogando, fizeram vários recortes, não só recortes de jornais, né, da imprensa. Esses cadernos também compõem as teses de alguns membros eclesiásticos, você tem anotações, cartas, até cartas mesmo do Dom Adriano Hipólito, uma figura, não introduzir, Dom Adriano Hipólito, uma figura da Baixada Fluminense, que lutou, ele foi padre, ele foi bispo, ele lutou pelos direitos humanos, né? Então não vou me estender muito nesse sentido. Mas é sobre isso que eu quero falar. E, entre os temas desses cadernos, se eu não me engano, são 73 cadernos, está 500 anos do Brasil, a CNBB, né, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, religiosidade, que aí fala do Brasil, assim, de uma forma geral, bispos, né, e Latinoamérica, Dom Adriano Hipólito e Baixada Fluminense. Esses 2 últimos, especificamente, falam sobre a Baixada Fluminense. Então, é muito interessante a gente ver um olhar de freis franciscanos alemães sobre a Baixada Fluminense, fazer essas representações do que eles entendiam por Baixada, leva para a Alemanha, fica lá, né, no Instituto de Brasileologia, na cidade de Metin, por anos, e aí o doutorando Travis, né, da Universidade de Duke, ele resgata esses cadernos porque, aparentemente, havia uma suposição de que eles seriam jogados fora, porque por uma questão de espaço físico lá, eles estavam se desprendendo de algumas fontes. E aí o Travis acha importantíssimo trazer de volta para o Brasil essas fontes e não deixar que eles jogassem fora. E aí o CEDIM entra nesse processo de digitalização para a gente não perder isso, enfim, porque a gente sabe que essas coisas acabam perecendo. Então, esse trabalho, né, eu fiz essa digitalização desses cadernos, em maioria, tive contato, li muito sobre esses cadernos, eu tinha esse processo de refletir sobre o que estava naqueles recortes, e em 2018, na reunião anual de iniciação científica da Rural, eu consegui apresentar esses cadernos como uma forma de divulgar para futuros pesquisadores o conteúdo desses cadernos. Então, foi uma atividade que a gente usou possíveis usos, ou seja, nesse sentido de divulgação. Vou falar um pouco mais rápido. O segundo possíveis usos de fontes que a gente trouxe para vocês é um caso em que a Vitória fez. Bom, ela analisou alguns jornais da Baixada Fluminense, não tão antigos, eu acho, se não me engano, na 2009, eu acho que foi a data mais recente que ela utilizou, e aí ela pegou alguns jornais que estão disponibilizados no RIMA para fazer uma oficina. Ela fez uma proposta de oficina para alunos do 9º ano da rede pública de ensino, e ela fez uma oficina para os alunos refletirem sobre o caráter de violência, né, na Baixada a partir desses jornais. Então, é muito importante também, eu achei que esse tema, nesse sentido de que, além de ter mostrado esses jornais, né, que estigmatizam a violência no território da Baixada Fluminense de forma demasiada, ela também propôs para que os alunos produzissem um jornal, eles mesmos, alunos do 9º ano, para falar o que eles gostariam de ver, né, nos jornais. Então, assim, ela fez essa produção com os alunos meio que para dar uma ideia. A Vitória também apresentou esse trabalho na reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural em 2018. Não, perdão, gente, 2019. E vamos passar para o terceiro possíveis usos de fontes que a gente utilizou. Deixa eu ver, passou, né? Bom, essa terceira fonte, ela está na coleção Pastoral Afro. Se você entrar no Centro de Documentação e Imagem, no RIMA, e você colocar Cúria Diocesana de Nova Iguaçu e você entrar em Pastoral Afro, você vai encontrar esse tipo de documentação. São várias documentações. Quando eu falo em temas aqui, é porque eu estou citando alguns cadernos, alguns conjuntos documentais para que vocês vejam que são mais de um.
Bom, né, na década de 70, 80, mais especificamente na década de 80, você tem a efervescência dos movimentos sociais, principalmente isso reflete aqui na Baixada Fluminense, e a Igreja Católica, ela prepara subsídios para a campanha da Fraternidade de 1988, que foi efeméride do centenário da abolição. O nome da campanha da Fraternidade nesse período foi Ouvir o Clamor desse Povo, né, o povo negro, e aí a igreja preparou uma série de subsídios para tratar da questão negra no Brasil nesse período. E a Baixada Fluminense, ela recebe esses subsídios, que são cartilhas, que são histórias em quadrinhos, que são, como por exemplo, esse caderno que eu trouxe, ele mostra, né, ele é bem variado no sentido de trazer essa história do povo negro. Então, Nova Iguaçu, né, o distrito sede, ele fica como um principal vetor de disponibilização desses acervos. Você vê cidades da Baixada Fluminense como Queimados, pedindo para Nova Iguaçu esses subsídios, porque eles queriam implantar novos grupos de pastoral afro em suas cidades, né, e queriam esses subsídios para tratar da questão. Até mesmo uma cidade que não é da Baixada, né, Itaguaí, tem uma participação fortíssima nesse sentido, de comunicação com Nova Iguaçu, pedindo subsídios, pedindo cartilhas, pedindo orientações de como tratar a temática racial dentro da Igreja Católica. Então, é um conjunto documental muito rico, muito interessante. Você tem até cadernos, né, da Pastoral de Itaguaí, da coordenadora da Pastoral Afro, em que ela relata a dificuldade de introduzir a discussão racial dentro da igreja, porque muitas pessoas nem se reconhecem como negras. Enfim, assim, eu não vou entrar em pormenores, mas é uma documentação também muito interessante. E eu levei essa documentação para também fazer essa divulgação dela na 8ª Semana da Baixada, do grupo PET Conexões Baixada, que é um grupo da Rural, localizado em Nova Iguaçu. Então, esses 3 casos foram importantes na nossa formação, porque a gente não só trabalhava com as fontes no sentido de digitalização, a gente tinha essa preocupação de refletir sobre as fontes, e quando elas nos interessavam, a gente tentava fazer um trabalho para divulgá-las, porque a gente acha que por mais que seja óbvio para a gente que trabalhava no CEDIM, a existência do CEDIM, esses dias mesmo eu estava conversando com uma colega minha, né, da UERJ, ela disse que começou a estudar Baixada, e eu falei, você sabe do CEDIM? E aí ela falou, não sei o que é CEDIM. E aí eu expliquei para ela que existem fontes no RIMA, que ela pode utilizar para ela estudar Baixada. Então, assim, algo que é um lugar comum para quem está lá dentro da universidade, do curso de História, às vezes algumas pessoas não conhecem o Centro de Documentação e Imagem. Então, é sobre isso a nossa apresentação. A gente quis trazer 3 casos possíveis, onde a gente utilizou as fontes que a gente trabalhou diretamente dentro do Centro de Documentação e Imagem, tanto para fazer apreensões sobre elas. Por exemplo, tipo, os cadernos dos Freis Franciscanos Alemães, que foi o primeiro que eu apresentei, ele reforça muito essa questão da violência na Baixada. Você passa páginas e páginas só falando sobre a violência. Então, assim, é possível fazer muitos trabalhos a partir desses três fontes que a gente apresentou. Tem muito potencial para futuros trabalhos. Então, eu reforço esse papel do CEDIM, né, na disponibilização de fontes, na preservação virtual dessas fontes, porque, como eu comentei, né, anteriormente, segundo o professor da Assunção, não é bem o objetivo do CEDIM ser um acervo, mas disponibilizar essas fontes no repositório institucional, que é o RIMA que eu falei. Bom, gostaria de agradecer muito a todos, acho que essa foi a minha apresentação. Obrigada. Obrigado, Letícia. Cravados 15 minutos, e agora, passando para Aline Xavier, Erickson de Oliveira, José André Larissa Curti, autores do trabalho Glass Selling, a representatividade feminina nos cargos eletivos e políticos nos municípios da Baixada Fluminense. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta sessão. Boa tarde a todos e a todas. Então, no caso, eu fiquei responsável para a apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela no caso dos PowerPoints que nós fizemos para a apresentação. Vamos lá. Eu, no caso, eu sou o Erickson de Oliveira Paz Leme, sou mestrando em Desenvolvimento Regional e Sistema Produtivo, no Cefet de Nova Iguaçu, e desenvolvemos essa pesquisa, o Glass Ceiling, a representatividade feminina nos cargos eletivos e políticos nos municípios da Baixada Fluminense, juntamente com outros colegas pesquisadores, a pesquisadora Aline Xavier, no caso também a pesquisadora Larissa Curti
e também o pesquisador, professor doutor José André Melo. E no caso, o objetivo desse trabalho, né, a proposta dele é pesquisar e mensurar a representatividade feminina na política, especificamente no município da Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. E, a partir desta resposta, identificar o fenômeno, né, do Glass Ceiling, e também conhecido como teto de vidro, aplica-se nesse cenário. Então, a gente quis entender um pouquinho esse fenômeno, e a partir desse fenômeno buscar, né, dentro da nossa região, dentro da região que nós pertencemos, que é da Baixada Fluminense, a presença desse fenômeno, né, se ele existe e qual é a dimensão dele, para que nós possamos conversar, dialogar com a nossa comunidade. E aí a metodologia que nós utilizamos para essa pesquisa, né, foi um estudo bibliográfico e também um de levantamento de dados. E no caso Glass Ceiling, né, conhecido também como teto de vidro, este fenômeno ele é conhecido, né, pela segregação no mercado do trabalho, que se manifesta em diversas formas. Entre elas, apresenta a segregação hierárquica ou vertical. Na literatura, esse fenômeno recebe o nome, né, de teto de vidro, né, e também Glass Ceiling, e se caracteriza pela menor velocidade em que as mulheres ascendem profissionalmente em comparação aos homens. E nesse trabalho a gente foi entender um pouco mais, né, esse fenômeno, né, e dentro do âmbito político, porque percebemos muito presente ainda, né, nos dias de hoje, esse fenômeno, né, do ambiente político. E aí, para poder a gente conseguir entender um pouco melhor, a gente quis, né, buscar mais informações sobre essa questão, e nós vimos que isso se dá, né, devido a uma construção histórica, né, em que a supervalorização do homem em relação à mulher. E porque, no caso, dentro da visão histórica, né, o homem que tinha essa obrigatoriedade, né, de prover o sustento, né, de trabalhar e trazer o sustento para a sua família, e a mulher, a visão que se tinha da mulher no passado, historicamente, era que era dona da casa, responsável pela criação e pela educação dos seus filhos, né? E então esse conceito ele surge, né, para ser debatido na década de 80, para explicar as barreiras e os obstáculos que as mulheres sofrem, né, em relação a essas desigualdades de gênero. E a gente começa pesquisando também um pouco sobre essa parte histórica, né, porque, no caso, a mulher, ela luta contra isso. A história ela deixa bem claro que existe uma luta das mulheres, né? E nós vemos aí no ano de 1932, que foi, no caso, um movimento que ocorreu, né, em que as mulheres lutavam para, né, no caso, ter direito ao voto. E depois, né, posteriormente, em 1995, em Beijing, na China, vai ocorrer, no caso, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. E nessa conferência que ocorre lá em Beijing, na China, é discutido, né, muito esse tema, porque esse problema, né, essa visão que se tem, né, com relação a esse preconceito, né, que se tem contra a mulher, ela não é um problema somente do que acontece aqui no nosso país, no Brasil, né? Ele é um fenômeno que ocorre em diversas partes do planeta, né, do globo terrestre. Então, isso é uma preocupação mundial. E nessa conferência vão surgir, né, leis aqui no Brasil que vão tentar diminuir, né, as barreiras que essas mulheres encontram para poder chegar, né, a esses espaços e mostrar, né, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de gestão, a sua capacidade de liderança, que até então, muitas das vezes, eram negligenciadas, eram, né, marginalizadas, existia uma luta para que elas não
né, não fizessem parte desse processo. E aí, em 1995, pela Lei 9.100, estabelecida aqui no Brasil uma cota de 20%, né, de candidaturas de mulheres, né, para os diversos cargos. E essa lei já foi um pontapé inicial para essa mudança. E 2 anos depois, essa lei ela sofre uma alteração positivamente, né? E que é, no caso, a Lei 9.504 de 97, que vai estipular que um aumento dessas cotas, né? Onde as mulheres deixam de, né, se obrigatoriamente ter uma cota de 20% e passa a ter de 25% nas eleições de 98, e nas demais eleições a cota atingiria, no caso, aos 30%. Para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão da Baixada Fluminense, né, nós colocamos aí o mapa da Baixada Fluminense, dos municípios que compõem, né, essa região da Baixada Fluminense, né, que é composta de 13 municípios, né, 13 cidades. E assim, nós gostaríamos de passar para vocês uma citação do Brito et al., de 2019, que ele fala que essa região é uma região de planície rebaixada em relação ao nível do mar e com a presença de muitos rios, canais de meandros e planícies inundadas. Então, por isso que recebe esse nome, né? Baixada, por ser uma região de baixa, né? Uma região de planície, e Fluminense devido a essa grande quantidade, né? De rios, de meandros e de planícies inundadas. E aí, partindo para a questão da análise, né, dos dados dessa pesquisa, nós fizemos um levantamento, né, nos sites, né, das câmaras municipais do município, nós fizemos também um levantamento, né, nos sites das prefeituras, nos sites oficiais, para estar obtendo essas informações. E aí nós percebemos que, dos 13 municípios que compõem a Baixada Fluminense, nós temos apenas um único município que era, né, na eleição passada, até a gestão passada, perdão, governada por uma mulher, que era na cidade de Paracambi. E nas outras 12 cidades do município, né, tínhamos aí a presença de, no caso, 12 prefeitos. E em relação à vice-prefeitura, né, aos vice-prefeitos, no caso, também a presença de uma única mulher, né, no município de Nilópolis, que, na verdade, ela até era cônjuge do então prefeito, né, da cidade. E, no caso, se vocês perceberem, no caso, em vice-prefeito, existe uma relação, né, menor, no caso aí, totalizando 9, sendo que a cidade são 13. Muitos já não faziam parte nesse momento da pesquisa por conta de, no caso, cassação de mandatos e outros vice-prefeitos que pediram, no caso, a exoneração dos seus cargos, né, dos seus mandatos, melhor dizendo, e que concorreram, no caso, a deputados estaduais. E com relação aos vereadores, nós vimos aí a presença, né, de um total de 16 vereadoras mulheres para 194 vereadores homens. E, no caso, os cargos ocupados por indicação, que são, né, os cargos que, no caso, o chefe do executivo que indica, nós vamos ver aí que, no caso dessa cidade, 2 são ocupados por mulheres na Procuradoria-Geral dos municípios, e, no caso, né, 11 por homens. E nas secretarias municipais, aonde que a gente vai conseguir ver um pouquinho maior, né, o número de presença de mulheres, mas, mesmo assim, esse número ainda é bem menor, né, em relação ao número de homens. E, né, fechamos aqui, no caso, um gráfico com relação a todas essas informações que foram obtidas nessa pesquisa, e podemos dizer que aproximadamente, né, somando todos os cargos, né, políticos e eletivos, 84% ele é composto por homens e 16% composto por mulheres. E no caso, se a gente for analisar a atual gestão,
porque a nossa pesquisa ela se deu antes das eleições municipais que ocorreram no dia 15 de novembro. A nossa pesquisa ela encerrou no mês de outubro. E então nós fizemos dentro da gestão anterior, que terminou, né, em 31 de dezembro de 2020. E se a gente observar, né, no caso, a atual gestão, ainda temos uma presença pequena das mulheres, né, nos cargos políticos. E, no caso, vamos ter na cidade de Guapimirim, né, a prefeita Mariana, do PMB. Vamos ter na cidade de Japeri a doutora Fernanda Ontiveros, do PDT. E em Paracambi, que foi que era a mesma prefeita do mandato anterior, que foi reeleita, a Lucimar, do doutor Flávio, que é do partido PL. Então, o que nós concluímos? Diante de tudo que foi exposto aqui, de tudo que nós conversamos, é possível afirmar a ocorrência do fenômeno Glass-Ceiling na composição dos poderes executivos e legislativos nos municípios analisados. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e queria pedir desculpas, né, pela essa dificuldade que tive no início para poder colocar para funcionar esse slide. E está aqui os nossos contatos. Se caso alguém tiver interesse de obter mais informações, né, que nós passamos para vocês uma ideia geral, bem resumida daquilo que nós pesquisamos. Tá? Gostaríamos de agradecer a todos e a todas e tenhamos uma boa tarde. Obrigado, Erickson, e mais uma apresentação aí, cumprindo o tempo. Com relação à questão da apresentação, faz parte, né? Estamos, né, nesse processo, então, enfim, todos nós estamos aprendendo, né, com este chamado novo normal ou normal tardio, que seja. Informando a todas e a todos que no chat já se encontra o link para a lista de presença. Então, vão lá, por gentileza, cliquem, tá? Registrem a presença. Bom, então, 3 trabalhos apresentados nessa sessão número 1, e agora a gente vai para a parte do debate e vamos fazer da seguinte divisão. Primeiramente, chamar a Malu, a debatedora da sessão, para as suas considerações. Eu também tenho algumas considerações. A gente vai repassar isso para os apresentadores, e aí depois a gente faz rodadas com outras perguntas, né, de 2 a 3 intervenções, e aí retornando para os apresentadores, num tempo de 30 minutos, né, nesse debate. Então, Malu, é contigo. Boa tarde de novo, para todas e todas que talvez não estavam, assim que eu me apresentei no início. Meu nome é Maria Lúcia, sou doutoranda pela Fundação Getúlio Vargas, que eu não mencionei até em História, também sou da área de História. Quero agradecer muito a contribuição de todos vocês que estão se apresentando nessa tarde de quarta-feira. Muito feliz de ver tantos trabalhos, uma diversidade de temas e de abordagens e de áreas. Cada um vem de um local, fisicamente falando, diferente, e também de formações diferentes. Então, isso é que torna o GT tão rico, né? Eu fiz algumas anotações, mas são até mais no sentido de curiosidade mesmo também, para pontuar alguma coisa que talvez não tenha ficado muito evidente na fala de vocês, ou que eu tenha lido nos resumos também que vocês enviaram quando submeteram para participar do GT. Elisângela, fico muito feliz aí pelo teu trabalho, teu empenho lá no Instituto, na Câmara. A gente sabe que é muito árduo, que a coisa não é simples. Infelizmente, a gente não tem uma política pública pensada de forma séria para preservação, conservação de acervo, seja qual for o acervo, e eu estou falando desde o imaterial até o material, madeira, papel, gesso, o que for. A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem uma política de Estado, a gente tem, os governos passam, cada um passa e tem um proceder diferente, as coisas não, e isso tem que ser permanente, né? Isso não passa, a história está lá, e a gente vai se virando para mudar, fazendo o que é possível, né? Como você falou na sua
sua apresentação para que esse material, de alguma forma, se consiga ter alguma integridade para que outros pesquisadores, né, vão manuseando e consigam ver. Eu não sabia que esses dois periódicos, da cidade e o municipal, só vocês tinham. É parecido com o caso, por exemplo, do Correio da Lavoura, né? Só quem são os donos do Correio da Lavoura, ou na época, quando a gente digitalizou lá o Correio da Lavoura, e agora está uma parte disponível, né, no repositório da Rural, não está todo, só está uma parte, porque a família só autorizou que uma parte fosse colocada, que são as primeiras décadas. É o único jornal que a gente tem inteiro, assim, disponível, desse tamanho lá, a gente não tem outro. A gente sabe que existiram outros jornais, por caso de Nova Iguaçu, com certeza também, assim como Caxias, mas que com certeza se perderam, ou estão em algum lugar, ou até na própria Biblioteca Nacional também, como eu já localizei algumas coisas lá, mas que nem eles sabem da existência, né? A gente que está pesquisando baixado, que vai atrás é que acaba topando. Mas, enfim, eu fico muito feliz pelo trabalho com esses periódicos, a mim particularmente me interessa, porque eu trabalho com imprensa na Baixada, e pelo que eu vi, o recorte deles são todos basicamente da década de 50, né? Você falou que não tem eles digitalizados, né? Só você confirma isso para mim, realmente, está tudo físico. E aí, como é que é, cara? Agora eu não sei como é que está por conta da questão da pandemia, né? Se está marcando, se está tendo alguma abertura, visita, se não está, se existe alguma perspectiva de digitalizar alguma coisa, para pelo menos as pessoas não manusearem mais os jornais, porque a tendência vai deteriorando, né, infelizmente, assim, cada vez que tem que pegar, que tem que olhar, por mais cuidado que se tenha, né, ter os protocolos lá de segurança. Uma curiosidade, né, você que manuseou além das condições de acesso desse material, você que lida com a documentação, se você tem como me dar assim, de maneira muito geral, um panorama do que tem nos jornais, assim, em termos de conteúdo, o que está sendo publicado, quais são os nomes das pessoas, se você conseguiu de alguma maneira já meio que identificar isso, assim, né? Os donos são pessoas de Caxias, são gente de fora, os anunciantes, o que aparece muito nas capas, em termos mesmo de conteúdo, a questão do acesso, como está acontecendo, se está acontecendo, e a segunda pergunta é sobre a questão mesmo do conteúdo, se você consegue ter, se são jornais grandes, pequenos, né? Enfim, para a gente ter uma ideia mesmo do conteúdo, né, do material e tudo mais. Essa é a minha pergunta para a Elisângela. Júlio, você quer que eu pergunte logo de uma vez para todo mundo? Ou espera a Elisângela responder? Não, vamos trabalhar em bloco. Aí, no caso, apresenta para os três autores, eu também vou apresentar questões para os três autores, e aí depois a gente vai passando para os demais participantes. Tá, tudo bem. Então é isso, Elisângela. Aí você fala das condições de acesso, como é que isso está, se tem alguma perspectiva de digitalizar isso, e o que é que tem em termos de conteúdo, né, de publicação nesses jornais, porque os anos 50, particularmente, anos 50, 60, me interessa, né? A luta democrática eu sei que está lá na hemeroteca, que inclusive esses dias foi derrubado, né? Hackearam o negócio para vocês verem quanto que é frágil a nossa situação, né? E ainda mais nesse contexto aí que a gente está, que nada pode ser dito, nada pode ser, enfim, né? Sabe como é que é? Para a Letícia e para a Vitória, né, eu fico muito feliz porque, na verdade, eu acompanhei de perto o trabalho das meninas, foi no período que eu estava no CEDIM ainda, lá trabalhando, e eu vivenciei de perto todo o percurso dessa documentação que as meninas digitalizaram, especificamente até mais a Letícia do que a Vitória, mas também da Vitória porque a gente estava sempre nesse trabalho de tentar estar divulgando o material, né, mais do que só digitalizando, tentando levar para o pessoal o conhecimento, né? Toda oportunidade que tinha de algum evento científico dentro da universidade, qualquer coisa externa, a gente tentando fazer a informação circular, porque esse é que é o desafio, na verdade, também, né? Não é só digitalizar e disponibilizar, é a coisa chegar para as pessoas de uma maneira geral sobre a existência do acervo, assim, né? E aí, só para nível de curiosidade mesmo, além de parabenizar aí pela ótima apresentação, fico muito feliz, tem trabalhos de graduandos, né? Eu estava olhando também um outro aqui, o pessoal super empenhado em estar
se apresentando, expondo a sua pesquisa, mesmo que sejam iniciais, seja um breve resultado de algum projeto que participou com algum professor, isso é super importante, porque vocês ganham experiência, vocês, né, vão entendendo, né, o modus operandi das coisas. Então, é um pouco de parabenizar mesmo, assim, e saber se tem mais alguma coisa, alguma curiosidade em termos da documentação mesmo, que você não tenha conseguido expor para a gente, mas, assim, sobre os conteúdos também mais, assim, o que mais apareceu também para a gente saber mesmo, porque como você lidou digitalizando, você sabe, você viu diretamente, né, o que aparece mais, além do que você já pontuou na apresentação para cada caso, para cada conjunto, né, desses acervos. Para o Erickson, assim, isso que o Erickson está apresentando veio até um pouco de encontro ao que eu estou orientando agora, que é a Vitória, né, que apresentou junto com a Letícia, que a Vitória está investigando essa coisa das mulheres na política em Nova Iguaçu, né, o caso de uma vereadora específica em Nova Iguaçu, na década de 40, que foi a única mulher. Depois a gente só vai ter mulher de novo em Nova Iguaçu nos anos 80, com a democratização. Então a gente vê que a longa duração da coisa, a mulher conseguir entrar no meio político não é uma coisa muito simples, né? Não é uma tarefa muito fácil. Nunca foi, né? Nunca vai ser, assim, né? A não ser que a gente ainda vai ter um percurso muito grande aí pela frente. E aí, eu queria só, aí em termos de saber mesmo, assim, tá? Você usa o termo lá o conceito do Glass-Steagall, e eu queria saber de onde ele é, porque eu dei uma olhada no resumo e não ficou claro a partir de que lugar que vocês estão tirando esse conceito. Eu não sei se é da ciência política, eu não sei se é da geografia, das ciências sociais também, só para elucidar de que lugar exatamente vocês estão tirando isso, né? Se é um trabalho grande, se já vem de estudos fora, e aí vocês, aqui no Brasil, isso está se desenvolvendo, e aí, enfim, né, para em termos de entender mesmo, assim, né, de onde esse conceito parte, como é que vocês chegaram nele, para fazer a base de análise do trabalho de vocês. E aí uma coisa, só para pontuar, assim, em termos mais efetivos, Erickson, que eu dei uma olhada no resumo, porque eu fui tentando recuperar as informações para agregar com a apresentação de vocês hoje, que é quando vocês fazem a apresentação lá do resumo, vocês demoram um pouco a chegar no objetivo da coisa. Quando vocês forem fazer o resumo, tenta já apresentar, olha, é logo isso, assim, para a gente já pegar a gente de cara, assim, né? Olha isso, o termo é esse, às vezes vocês demoram um pouquinho, assim. É só uma dica no sentido, depois, quando vocês forem apresentar, submeter de novo resumos, tá? Essa coisa da gente já no primeiro parágrafo, quando a gente escrever, a gente já diz a que veio, e depois a gente vai destrinchando. É uma forma de agarrar já o interesse de quem está lendo sobre o tema, porque é bem interessante, né? E aí os dados efetivos você apresentou agora, né? E está só concretizando o problema da ausência das mulheres aí no cenário, no campo político. Mas aí eu deixo uma pergunta. Vocês já conseguiram identificar, a nível municipal, pelo menos na nossa região aqui da Baixada Fluminense, algum tipo de política pública para que possa ter uma maior imersão, a entrada das mulheres dentro, né, para disputar eleições, prefeitura, legislativo, executivo, esses diversos cargos, assim, né, eleitorais e tal, você consegue enxergar algum tipo de movimento nesse sentido, de tentar fazer, né, com que, não, as mulheres da Baixada tentar acessar esses espaços, vocês conseguirem identificar alguma política nesse sentido, política pública, ou não, ainda, enfim, falta muito, é muito pouco, o que tem sido feito de maneira efetiva para a gente conseguir superar esse obstáculo e fazer com que mais mulheres adentrem, né, os cargos públicos e as eleições de uma maneira geral. Eu acho que é um pouco isso. Agradeço mais uma vez a apresentação de vocês e o espaço, e passo aí a palavra para o professor Júlio fazer o bloco de perguntas dele também. Tá bom? Obrigado, Malu. Então, em primeiro lugar, dar os parabéns, né, à Elisângela, à Letícia, ao Erickson pelas apresentações. E, bom, com relação ao trabalho da Elisângela, uma coisa que ela pontuou e que é muito importante, a questão da devolutiva, né? Os pesquisadores vão,
né, vão lá, vão nos seus objetos de estudo, seus sujeitos de fala, acabou, né, um abraço, tchau, e vai embora, né? Então, isso é algo muito sensível e que, dentro da academia, a gente tem que estar mais preocupado, né, com relação a isso. Ainda para a Elisângela, uma questão, falou de que não há digitalização dos periódicos, mas falou de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses, principalmente da Unigran Rio, e perguntar se existem outros materiais digitalizados pelo Instituto Histórico e se esse material está disponível ciberneticamente. Com relação ao trabalho apresentado pela Letícia, tem uma questão aqui que eu considero muito interessante da relação entre memória e desenvolvimento regional. Essa semana, por exemplo, foi publicado o edital do governo da Secretaria Estadual de Cultura, que vai ser a segunda rodada da Lei Aldir Blanc, né, destinada ao carnaval, aos produtores de carnaval. E no edital coloca que da necessidade de comprovação da atuação da liga, da associação, da federação, né, de escolas de samba, de blocos, através de, por exemplo, matérias de jornais, contratos assinados com o poder público, mostrando que essas entidades já promoviam o carnaval. Então, dentro dessa questão, né, de políticas culturais, entendendo isso no amplo espectro do desenvolvimento regional, de como essa questão da memória ela se imbrica e ela é muito importante. No caso do trabalho do Erickson, você colocou a questão do teto de vidro como muito voltado na questão da velocidade, mas também tem a questão dos interditos, né? Porque o interdito da ascensão, porque o teto de vidro, essa alegoria, né, que vem dos estudos de gênero, trabalhado interdisciplinarmente pelo pessoal das ciências sociais, da filosofia, da ciência política, essa alegoria que é a seguinte: a princípio, o acesso seria o mesmo, de ascensão, só que para as mulheres você teria, no meio do caminho, um teto, e que não conseguiria ser ultrapassado. Só que é um teto de vidro, um teto que não é visto, e que só é percebido no momento em que você bate no teto, né? Então, tem essa questão dos interditos. E um outro conceito que seria bem interessante em trabalhar em conjunto com o de teto de vidro, que é o do labirinto de cristal, né, também desenvolvido dentro do campo de estudos de gênero, mas que você vai encontrar em diversos trabalhos, né, de pesquisadores, não só da área de humanas e ciências sociais, mas também na área de ciências exatas, nas engenharias, já tratando desta questão. E, por último, perguntar sobre a questão de cotas de representação parlamentar. Se dentro do levantamento que vocês fizeram, se vocês encontraram proposição, debate sobre isso, porque no momento o que vocês apresentaram foi, né, de cotas da questão de candidaturas, mas queria aí apontar para essa questão de cotas da representação parlamentar. Vou aproveitar também, né, fazer como a Malu, me apresentar, né, já muitos entraram depois, né, eu, Júlio César Ferreira, eu sou graduado em Engenharia Mecânica pela UFRJ e em Ciências Sociais pela UERJ. O meu mestrado em Engenharia Mecânica pela UFRJ e o meu doutorado em Memória Social pela Unirio, né, Federal do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu atuo como docente e pesquisador no Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Sistemas Produtivos do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet Rio, no campus Nova Iguaçu. Então, passo a palavra para a Elisângela, depois Letícia e o Erickson, e aí depois a gente vai para mais uma rodada de perguntas.
Bom, então, respondendo às perguntas, às colocações da Malu, né, com relação ao acesso, né? Primeiro, o acesso ao Instituto Histórico. No momento, a gente não está atendendo pesquisador, né, desde o ano passado. Primeiro, por conta da pandemia, né? A Tânia pode, como diretora do espaço, pode confirmar isso. E segundo, por causa de uma obra, né, que está tendo lá desde o ano passado. Né? Então, a gente não está, né, atendendo ao público. Mas, assim, a gente não deixa, né, de fazer trabalho interno e, assim, os pesquisadores, né, que nos procuram, assim, né, na medida do possível, a Tânia, assim, tenta atendê-los, né, online, né, assim, dá um retorno, né, através de algum material para eles, através, né, do e-mail. Com relação à perspectiva, com relação ao jornal, né, ao periódico Folha de Caxias, que a Malu perguntou, bom, eu comecei a analisar o primeiro encadernado que a gente tem lá, né, do Folha de Caxias, que é um encadernado que vai de 53 a 55. Né? Quando a Tânia chegou, né, no Instituto, esses encadernados já estavam lá, né, já existiam. A gente sabe que não é a melhor forma, né, de preservação, de acondicionamento, porque a lombada, né, esquerda desse jornal, né, por conta da encadernação, ela compromete, né, os periódicos. Então, assim, tem partes que a gente já não consegue, né, ler, né, porque já está pelo tempo, né, um jornal de 53, e por conta, né, dessa encadernação, né, a lombada já toma um pedaço ali né, dos periódicos. E, assim, eu estou analisando, né, esse encadernado, e, assim, a Folha de Caxias, né, elas eram de propriedade dos irmãos do Ruiter e do Zoelzer Kolber, né? Eles eram irmãos, né? Então eles eram donos de uma gráfica, né? E eles que são os fundadores desse periódico, né? Abaixo do título Folha da Cidade, eu posso até colocar novamente para vocês. Só um minutinho. Vou colocar novamente a imagem para você. Aqui, do ladinho, a gente consegue perceber, né, os nomes dos diretores, o Zoelze, o Rui e o Mariano Sendra dos Santos, né, que inclusive a gente tem uma rua hoje, né, no centro de Duque de Caxias com esse nome. Ele logo sai, né, da direção do jornal e só permanecem os irmãos mesmo, o Zoelze e o Rui. E logo abaixo aqui do título do Folha da Cidade, a gente percebe aqui que ele se diz um órgão oficial da Associação Comercial de Duque de Caxias. Então, respondendo à pergunta da Malu, a gente vê muita notícias sobre essa associação, né? Assim, eles têm uma preocupação muito grande com os comerciantes, né? Eles têm até uma notícia que eles falam assim, que eles tiram, né, que era preciso tirar os ambulantes das ruas, né, porque esses ambulantes não pagavam impostos, como, né, os comerciantes legalizados. Então, isso é muito recorrente no jornal, essa questão dessa preocupação deles com os comerciantes, né. E mas o que eu posso falar? E, enfim, assim, uma outra notícia assim, que é muito recorrente é a questão da água, né, em Duque de Caxias. Né? A gente está falando de um jornal de exemplares de 53, 54, 55, e já se batia nessa tecla da falta da água em Caxias, né? E, assim, é muito legal, né, esse trabalho, assim, de você analisar um jornal, assim, tão antigo, que a gente vê a questão, assim, da própria construção do viaduto, né, para ligar ali os dois lados da cidade, né, de Duque de Caxias. E é isso, Malu. Agora, com relação à perspectiva de digitalização, eu prefiro que a diretora do espaço responda. Eu acho que ela pode responder com mais propriedade.
Ô, Elisângela, deixa eu só pedir perdão, você pode repetir sobre a questão do acesso, porque eu tive que sair para ligar aqui o ventilador e pegar uma água. Você repete só o iniciozinho que eu perdi, eu já peguei. Repito sim, Malu. Desde o ano passado, Malu, o espaço está fechado, né? A gente não está atendendo pesquisador, enfim, né, o público. Por conta da pandemia e também por conta de uma obra, né, que está tendo, né, dentro do Instituto. Mas, assim, a gente não para, né, Tânia? A gente tem trabalho interno e a Tânia, na medida do possível, né, os pesquisadores fazem contato conosco e a Tânia, na medida do possível, repassa o material através, né, de e-mail, né? A gente, assim, tenta... uma vez mesmo eu atendi uma ligação, né, Tânia, de uma aluna que ela estava, acho que precisava para fazer, ela estava desesperada porque ela estava correndo contra o tempo, se eu não me engano, para finalizar uma monografia, né, e quando eu disse a ela que a gente não estava atendendo, mas aí a Tânia, eu passei o caso para a Tânia passou o material que a gente tinha disponível lá para ela por e-mail. Porque, assim, nem... Tem coisas que a gente não tem, né? E aí os jornais entram em cena, né? Do pesquisador ir lá e folhear e fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? Tem material que a gente tem pronto lá, tem material que não. Por isso que é muito interessante o retorno, né? Porque o pesquisador chega lá, faz um trabalho de formiguinha nos jornais, consegue levantar, né? Fazer um trabalho bacana e às vezes não retorna, né? E por isso que a gente bate nessa tecla de ter esse retorno desse material, né, para a gente. Agora, isso aí, só complementando a Elis, já que ela me citou aí, quem precisar buscar o Instituto Histórico nesse período aí, como Elis falou, a gente está com uma obra e provavelmente essa obra vai se estender para o setor, né, Elis? Como a gente está vendo o que está sendo dito, né? E aí a gente vai ficar provavelmente, além da pandemia, um bom tempo sem poder receber público. É claro, numa situação de emergência, a gente tenta agendar alguma situação para o pesquisador, mas no cotidiano é isso que a Elisângela falou, a gente está recebendo as solicitações por e-mail ou por telefone ou pelo meu WhatsApp. A gente está 24 horas no ar, né? E é só procurar lá o contato do IH e a gente tenta atender. A gente internamente faz a pesquisa numa situação mais ampla, que eu quero dizer, né? Acabei de responder o Júlio ali no privado, que eu já tenho algumas informações para ele, né? Para mandar para ele numa pesquisa que ele deseja. Então, é isso. E com relação à digitalização, só para completar, Malu, eu travei ou vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo. Porque a conexão parou tudo aqui para mim. Enfim, a digitalização desde 2001, a gente já tentou vários projetos, inclusive através da Asami, inclusive numa parceria com o CEDIM, Malu, não sei se você lembra que eu tive lá com o Jean, né, num retorno muito legal de vocês. Só que, assim, nós somos um setor da Câmara Municipal e a gente tem que ultrapassar, né, várias situações burocráticas, várias questões administrativas, e isso o tempo vai passando e a gente que está no cotidiano com acervo se desespera, né, Elis? Mas a gente vai fazendo fotos das páginas, essa semana mesmo, né? Acho que a gente digitalizou várias páginas. Então, assim, a gente tem fragmentos guardados. Mas é claro que não um projeto legal como o do CEDIM, com aquele scanner maravilhoso que o CEDIM tem. Né? Um dia a gente chega lá. Eu estou há 20 anos com essa esperança, né? E Elis é funcionária da casa, consegue manter isso aí durante mais alguns anos, né, Elis? É isso, gente. A gente está sempre à disposição de vocês, tá? No que puder fazer. O importante, né, só para reforçar, vocês têm um funcionário da casa. Isso também já ajuda muito, né? Ela está lá, ela está se tornando... Porque é o caso, por exemplo, lá do CEDIM, né? Eu era terceirizada, então é aquela coisa, uma hora você pode estar, outra hora você... Ainda tem isso, né? Porque não é uma tarefa simples, né? Você colocar
estatutário, técnico, alguém ali para ficar, né? Se é independente de quem entre ou saia, você tem uma pessoa ali para manter a rotina, né? Então, isso faz muita diferença também, né? Mas em breve, futuramente, né? Quando estivermos vacinados, aí a gente puder retomar fisicamente, a gente tem que conseguir transpor esses desafios aí, porque é isso, né? E tentando juntar essas coisas que estão em vários lugares, né? E que a gente tem acesso e não consegue, enfim, por uma série de questões, né? De deslocamento e tudo mais. Mas, enfim, obrigada, Elisângela. Quando for possível, eu vou entrar em contato com vocês para tentar buscar algumas informações. Agora, não, por isso que eu perguntei mesmo, para só já saber, ficar inteirada já do funcionamento, né? É o que eu digo para a Elis, ela tem uma vida aí pela frente dentro do Instituto Histórico da Câmara. Desejamos sucesso, né? Aproveitando a pergunta do Júlio, né? Ele perguntou se a gente tem outros materiais digitalizados. A gente tem disponível no site da Câmara os exemplares da revista Pilares, né, Tânia? E podem ser encontrados. No site das Amigos, alguns e-books e algum acervo digitalizado, mas a gente não tem esse banco, né? A gente não tem um RIMA, né? Infelizmente, nós não temos um website que sirva de hemeroteca. A gente ainda não chegou nesse nível. A gente tem material digitalizado, né? Nos nossos HDs, em DVDs, enfim. Mas, e aí, quando o pesquisador procura o que está digitalizado, a gente envia, né? Por e-mail, enfim. Mas um repositório, infelizmente, a gente não tem ainda não. Oi, gente, eu sou a Vitória, fiz o trabalho junto com a Letícia, vou dar uma folga para ela agora e vou responder as perguntas. Quero pedir desculpa por não poder ligar a câmera, mas aqui para salvaguardar a minha conexão aqui, para não ficar caindo ou travando. Enfim, sobre a pergunta da Malu, a gente selecionou, né, 3 tipos de fontes, mas o CEDIM tem vários tipos. A própria Letícia transcreveu algumas entrevistas concedidas ao orientador dela, o Travis, sobre o movimento negro e os pré-vestibulares sociais, na década de 70, 80, até o início dos anos 2000. Eu acredito que ele vai disponibilizar no CEDIM no RIMA, né, depois da defesa dele. Tem outros trabalhos também, tem outras fontes, tem os cadernos que são recortes de várias documentações relacionadas ao Dom Adriano, mas mais especificamente as cartas que ele recebia ou enviava. Tem um material muito legal, muito curioso, do padre Valdir Rois, em que ele falava mal do Dom Adriano claramente, falava sobre ele em tom de chacota, usando historinhas, até falando que ele era a vilã da Branca de Neve, da história da Branca de Neve. Uma colega minha fez até um trabalho sobre isso, sobre essa outra perspectiva sobre o Dom Adriano, porque a gente sempre vê ele como essa figura importante do movimento social contra a exploração e a favor dos direitos humanos. Então, essa figura, ele é visto sobre essa outra perspectiva, né? Eu, por muito tempo, trabalhei com a digitalização das fontes das plantas da Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, para além da informação clássica que tem que ter numa planta, né, as medições do terreno, a localização, tem também informações importantes sobre os proprietários, sobre herdeiros, sobre o engenheiro responsável, o arquiteto responsável, que também são informações importantes. E sobre a questão da estigmatização, que está presente nos jornais, nos cadernos que a Letícia citou, é importante ressaltar essa questão de como, por exemplo, a Baixada é vista nesses cadernos, né, que os jornais eles foram recortados em uma perspectiva específica sobre a Baixada, sobre essa estigmatização da violência, das drogas, de execuções, de bandidagem. E também tem a questão do próprio Correio da Lavoura, que a gente tem uma outra perspectiva sobre Nova Iguaçu, em que se fala sobre cultura, sobre arte, produção cultural, empresas, comércio. Então, é interessante a gente ver essas duas perspectivas que estão sempre em contraponto na Baixada. E eu queria ressaltar que, principalmente,
Eu sou muito tiete do CEDIM, eu e a Letícia, pelo tempo que a gente trabalhou lá com a Malu, nossa chefe, Brasil é nossa chefe, e agora minha co-orientadora. É a questão de como a gente está nesse momento de pandemia, a gente não tem como ir aos institutos, aos arquivos, assim como foi falado aqui sobre o Instituto Histórico. Então, a gente ter a disponibilização dessas fontes online está sendo, assim, imprescindível. Eu tenho um colega que ele estuda a Igreja Católica aqui em Nova Iguaçu, que ele está estudando em cima das fontes que eu digitalizei, e isso é muito legal, né? Talvez se eu não tivesse digitalizado, se não houvesse CEDIM, se não tivesse esse projeto, esse trabalho dele estaria parado hoje, porque ele não tem como ir até a cura, né? Nesse momento que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que se preservar. Então, eu queria ressaltar essa questão aqui do CEDIM, e que a gente realmente precisa disso, né? E esse momento provou absolutamente que no momento que a gente vive hoje em dia, é imprescindível que a gente tenha a fonte disponibilizada digitalmente e na internet, né? Para a gente também não precise ir até lá só para ver o arquivo digital. É isso, eu espero que eu tenha respondido. Desculpa o nervosismo. Eu paguei para ela se apresentar, viu, gente? Eu paguei para vender o jabá do CEDIM. Porque eu saí, mas aí eu deixei, né, os sucessores, que é para vender o peixe lá do CEDIM. Obrigada. A gente sai do CEDIM, o CEDIM não sai da gente. Não sai, não sai. A gente leva com a gente um pouquinho, não tem como, para onde a gente for. É coisa boa que a gente carrega, isso a gente pode carregar. Obrigada, meninas, foi ótimo. Está super respondido. Então, no caso, respondendo as perguntas, né, da nossa colega Maria Lúcia e também do Júlio César, gostaríamos de agradecer a Maria Lúcia, né, por nos estar dando essa dica da introdução. Vamos ficar atentos com relação a isso, para poder melhorar nos próximos textos, né? E com relação à questão desse tema, né, teto de vidro, ele foi um tema que surgiu na década de 80, né, dentro do âmbito acadêmico. E esse termo está sendo muito difundido, né, nos trabalhos internacionais. Muitos países lá de fora, né, têm se discutido muito sobre esse tema. Né, na nossa pesquisa, nós vimos que existem muitos trabalhos lá fora que estão versando nessa temática, né, por saber da importância que tem, né, essa temática para ser discutida com as comunidades, né, para que a participação da mulher seja mais plena e efetiva na sociedade de um modo geral. E, no caso, é uma área do campo das ciências sociais e das ciências políticas, esse tema, tá? É um tema muito discutido nas políticas, né, nas ciências sociais e nas ciências políticas, justamente porque tem o interesse de que essas barreiras sejam, né, superadas. E com relação à questão de políticas públicas, infelizmente, nós temos, né, as leis que foram citadas na apresentação, e que essas leis é a única política que se tem para poder dar um apoio, né, a essas pessoas que têm o desejo de pleitear nos cargos políticos eletivos, né, de um modo geral. Mas, assim, políticas de chamamento, né, para que essas mulheres venham participar mais da política, ainda é bem pequeno ainda em nosso país, principalmente aqui na nossa região. E isso é uma coisa que é importante também, né, colocar aqui nessa fala, nessa nossa conversa, é que dentro da lei também estipula um valor, né, do quanto o fundo partidário tem que ser voltado para essas mulheres, para suas campanhas. E muitas das vezes, né, não são respeitadas. E também isso acaba sendo uma dificuldade que tem dessas mulheres se tornarem mais visíveis, né, com relação às suas propostas de trabalho, para poder, de repente, estar alcançando essas posições, né? Então, infelizmente, a gente precisa discutir muitos assuntos aqui na Baixada Fluminense, na região que a gente convive, que a gente estuda, que a gente trabalha, para ver se a gente consegue, né, discutir isso, né, com os nossos pares, para que realmente essas coisas venham, né, se modificar. Até mesmo a questão cultural,
né, que infelizmente ainda a questão da cultura, dessa questão de que, né, no caso, de que a mulher, né, tem que ser do lar, tem que ser a da casa, que educa os filhos, ainda é muito presente na sociedade que nós temos aí hoje, né? Ainda, infelizmente, nós precisamos modificar também, né, essa forma de pensar, entendeu? Existem mulheres que têm um grau de conhecimento, né, de formação que têm condições, né, necessárias para poder estar desenvolvendo bons trabalhos em qualquer local. E com relação ao que o Júlio, né, colocou, né, a gente... deixa eu pegar aqui rapidinho a pergunta. É que no caso, assim, o que o nosso tema do nosso trabalho, que assim, o nosso trabalho foi um artigo, né? Ele é um pouco mais complexo. Então, para poder atender ao seminário, nós acabamos reduzindo um pouco ele. Então, parte das informações que o professor Júlio, né, solicitou está no corpo do trabalho completo, que se quiser a gente pode estar enviando também, né? Que essa definição tem no texto completo, né? Deixa eu verificar aqui a pergunta. E também gostaria de agradecer também essa questão dessa indicação que ele fez, né, sobre o labirinto de cristal. Nós vamos estar pesquisando um pouco sobre essa questão também, sobre essa temática, sobre esse fenômeno, para poder, de repente, futuramente vir com outros trabalhos dentro dessa temática também. E... bem, eu acho que basicamente é isso, né? A gente assim, nesse trabalho, né, tentamos ver a presença, né, desse fenômeno aqui na nossa região, e assim, a gente acredita muito que através das nossas discussões, né, nos espaços como esse, né, de seminário, a gente tem a possibilidade de fazer com que esse conhecimento, ele né, no caso, seja expandido para demais pessoas, para que a gente possa melhorar, né, aquilo que a gente acredita, tá bom? Se tem alguma coisa que de repente ficou perdido, por favor, nos coloque, para que a gente possa estar complementando, tá bom? O Erickson. Oi. Olá a todos, meu nome é José André, tudo bem? Eu sou colega aqui do Edson, eu sou professor aqui do nosso programa, né? Queria só dar uma complementada com algumas coisas, né? Esse assunto, né, Glass-Steagall, né? A gente é um assunto para a gente ainda é exploratório, né? Uma temática que a gente está vendo que tem um certo interesse internacional, e além de interesse internacional, a gente vê, eu particularmente, eu vejo que seja uma temática que pode estar influenciando até mesmo naquilo que tem de contexto central, que o nosso programa de mestrado, ele transita, né? Porque, por exemplo, a gente pensar em desenvolvimento regional sem estar ouvindo, sem estar tendo a participação de diversidade, sem estar tendo uma leitura plena sobre o que interessa, o que pesa, o que realmente é importante para representatividades femininas, no caso, né, seja do sexo feminino, é uma coisa que talvez seja realmente uma lacuna, seja um gap que hoje, a nível local, a nível municipal, realmente existe. Aí, respondendo o que a Maria Lúcia perguntou, se tem, realmente tem. Se a gente vê, hoje na Câmara de Vereadores, de vários municípios da Baixada Fluminense, não chega a 10% de pessoas do sexo feminino, né? Não chega a 10% de pessoas que sejam vereadores, no caso, que sejam de origem LGBT, né? Ou seja, não são, no final das contas, já acabam sendo corredores eleitoreiros muito com uma base ainda bairrista, né? E que às vezes são vereadores que se elegem há mais de 5 mandatos e sempre se repetindo. E aí acaba deixando de haver renovação e acaba deixando de haver uma possibilidade, um rejuvenescimento das vozes, né, e das contribuições, no caso, pode ser de diferentes origens, diferentes tribos, né,
e que a gente, eu particularmente, até nesse debate que a gente fazia em sala de aula, né, eu vejo, eu tentava passar isso para eles, né, que isso é um ponto a ser tratado, ser cuidado, né, enquanto que a gente não... até o momento que a gente deixar de realmente ver que essas lacunas, esse teto, né, não é só um teto financeiro de fomentar uma campanha política ao executivo ou a uma Câmara de Vereadores, é muito mais, realmente um teto de representatividade. Ou seja, uma secretaria, as secretarias municipais, elas têm pouca representação feminina, né? E outras esferas também têm pouca representação feminina. Ou seja, aonde é que a mulher vai ter voz? Né? Onde que a mulher vai poder trazer o pleito, né? Os pontos centrais que o seu grupo, que ela representa, que ela está inserida, né? Acreditam e precisam. Ou seja, as políticas públicas realmente precisam muito mais de participação feminina, muito mais de ouvir e trazer essa sensibilidade para o debate, né? Ou seja, eu até espero que a gente possa ter mais alunos que tenham interesse em estar debatendo esse tema, correlacionando essa questão do teto de vidro com a questão do desenvolvimento regional, local, né? Ou seja, entender como é que funciona essa dinâmica, né? Fico feliz, né, que a Maria, acho que é a aluna dela, que ela falou, Maria Lúcia, aluna, co-orientanda da Maria Lúcia, está fazendo uma monografia, né, sobre uma vereadora de Nova Iguaçu, né, se não estiver enganado, que acho que ela fala, né, mas realmente eu acho que precisa mais, eu vejo que realmente a gente precisa entender um pouco mais quais são essas contribuições, que políticas são essas que as eventuais candidatas de vereadoras eleitas, elas estão conseguindo trazer, que contribuição para a saúde, para transporte, para outras áreas de interesse, para serviço público, as mulheres podem estar trazendo, podem estar contribuindo, entendeu? Então, eu vi esse trabalho deles, né, da Aline, do Erickson e da Larissa, muito mesmo como uma radiografia inicial, para poder simplesmente mostrar, tentar me sinalizar, né, se realmente aquilo que eu tinha na minha mente, se realmente se materializava em números, né? E realmente os números vieram. Os números estão claros em dizer que realmente há uma baixa representatividade da mulher naquilo que mais importa para a nossa região, para a questão da territorialidade. Ou seja, então, a gente precisa realmente estudar um pouco melhor esse fenômeno, estudar um pouco melhor o que pode ser feito em termos de política. Será que essa legislação de 2018, nova, que fala sobre reserva de fundo né, para fazer campanha, será que é suficiente? Será que não falta alguma coisa a nível municipal, né, mesmo? Alguma bandeira, alguma legislação, não sei, coisas assim, ou seja, talvez eu vejo esse estudo, né, como apenas um degrauzinho de uma longa escadaria que talvez o nosso programa possa estar desenvolvendo, possa estar estudando, possa estar aprendendo um pouco mais e contribuindo, e também levando para a comunidade internacional se a gente conseguir bons resultados. Então, até espero que se outros alunos daqui da sala ou outros pesquisadores conhecerem alguns alunos que serão recém-formados, pode sugerir nosso programa que a gente tem interesse em estar, eu particularmente tenho interesse em estar ouvindo propostas nessa linha, né, e correlacionando com o desenvolvimento regional, local, enfim, a gente está tentando somar para a região. Obrigado, era só isso mesmo. Obrigado, professor José André, meu colega de colegiado no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional e sistemas produtivos, lá no Cefet, Campus Nova Iguaçu, só para realçar a importância, né, como mostra a importância da categoria gênero
nos estudos de desenvolvimento regional, de como deveria ser mais incorporado esta categoria nos estudos de desenvolvimento. Pessoal, a gente já com um tempo bem adiantado, mas a gente ainda tem que passar também a palavra para as pessoas que estão participando, que queiram fazer alguma pergunta, algum questionamento, só pedir para ser bem sintético, e aí a gente depois vai partir para um intervalo, mas um intervalo apenas de 5 minutos, tá? Para a gente aí reduzir esse nosso atraso, tá? Então, estou abrindo aí para quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, para a gente finalizar essa sessão número 1. Bom, então, como não temos mais questões, então a gente encerra essa sessão número 1 de trabalhos do GT Cultura e História Regional. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, passo aí para o Sidney e já a gente retorna. Eu vou deixar uma música aqui acontecendo e vou fazer isso aí. Então, estamos aí. 15h46, 47, a gente está voltando, tá?